A nossa agenda de dia, simulado de matemática no caderno de fluência, caderno número 2, página 11 e página 12. E aqui nesse simulado nós vamos estar trabalhando com os descritores D1, D2, D8, D9, D10 e D13. Nós vamos ter a oportunidade hoje de estudar um pouco mais sobre o material do bem comum e conhecer um pouco sobre os descritores de matemática. Fala galerinha do quinto ano, iniciando mais uma videoaula com o professor Inácio, e hoje nós vamos trabalhar com o simulado no caderno de fluência. Aqui, caderno de fluência, aqui onde tem essa garotinha na capa, né? É o material que vocês vão trabalhar hoje, e aqui do outro lado o caderno da atividade número 2 da nossa atividade. Então, esta semana a professora Mônica mostrou um pouco do material do bem comum, que é justamente esse, né? O caderno de fluência, esse que vocês estão em casa com ele, trabalhando esta semana. E a professora Mônica explicou um pouco sobre o caderno do bem comum, certo? E inclusive vocês já fizeram simulados, né, de português e matemática com o professor Gleice e com a professora Mônica, e ela deu uma explicação mostrando os cadernos, né, e como a gente vai trabalhar com esse caderno do bem comum agora nesse período. E uma outra oportunidade hoje de conhecer um pouco mais do caderno de fluência, mas algo que não aparece aqui no caderno, né? Não aparece em cima. Vocês vão ver que tem tudo a ver o que a gente vai ver agora, que são os descritores. Para começar, nós vamos mostrar a definição dos descritores em matemática. Então, são avaliadas habilidades e competências definidas em unidades, e isso são chamados de descritores, agrupadas em temas que compõem a matriz de referência dessa disciplina. Então, em outras palavras, o que a gente pode dizer do que é um descritor? Os descritores são as habilidades e as competências que os alunos do quinto ano eles têm que ter em relação à série que estão e, no caso do nosso conteúdo, em matemática. Então, o aluno ele tem que ter ou saber no quinto ano algumas habilidades e algumas competências. E essas habilidades e competências elas vão ser definidas de acordo com em um determinado descritor, ok? Então aqui eu separei aqui do lado exemplos de alguns descritores e as suas matrizes de referência. Então aqui eu tenho a matriz de referência número 1, espaço e forma. Esse nome vocês já devem ter visto aí nas agendas, né, de matemática. A matriz de referência 2, grandezas e medidas. A matriz de referência 3, números e operações, álgebra e funções. E a matriz de referência 4 é o tratamento da informação. Então aqui eu deixei alguns exemplos de alguns descritores que agora, mais à frente, nós vamos trabalhar algumas questões como exemplo para me mostrar a vocês o que são os descritores e como aparece isso nas questões. Então, recapitulando, os descritores são as habilidades e competências que os alunos do quinto ano eles devem ter para esta série. Então, os alunos para matemática eles têm que ter algumas habilidades e competências para poder avançar de ano, ok? Então, nós vamos ver agora esta tabela que eu tenho aqui, ó, todos os descritores do quinto ano no conteúdo de matemática, desde o D1 até o D28. Professor, precisa saber tudo isso aqui? Não, o aluno não precisa saber, ok? O que o aluno precisa saber é que cada conteúdo tem o seu descritor. E esta palavra descritor
vocês, alunos do quinto ano, a partir de agora, vocês vão ouvir esta palavra todos os anos, porque é a partir dos descritores que os alunos em determinadas séries eles vão ter que assimilar determinados conteúdos, ou seja, cada conteúdo tem o seu descritor, cada série tem os seus descritores. Então aqui o quinto ano nós temos os descritores do quinto ano, que são esses em matemática, ok? Então alunos do quinto ano, quando vocês estão na nossa sala de aula, na escola, vocês veem aqueles cartazes nas paredes, né? Então, aqueles cartazes são algumas ideias, algumas explicações, algumas questões que ficam ali para a gente poder dar uma lembrada, né, de vez em quando, ou mostrar a vocês, certo? Então, cada cartaz daquele é um determinado conteúdo. Então, é um determinado descritor que está ali sendo representado. E vocês estão dando uma olhada de vez em quando, né? E, com certeza, se nós estivéssemos em sala de aula, né? Quer dizer, na nossa sala de aula física, né, na escola, esse seria um dos cartazes, né? Um cartaz mostrando todos os descritores do quinto ano. Então, todos os conteúdos que vocês vão estudar ou estão estudando no quinto ano, tá bom? Então, eu peguei aqui 4 questões com alguns descritores que nós iremos estudar hoje e vocês irão fazer os simulados, alguns descritores do simulado de hoje. Eu peguei aqui como exemplo. Então vamos lá, mostrar aqui alguns para vocês. Aí eu peguei aqui o primeiro exemplo, é o D1. Então esse D1 já está no simulado de hoje, tem lá algumas questões usando esse descritor, que é o D1, e ele diz assim: identificar a localização e a movimentação de objetos em mapas. Então, ó, eu nem precisei olhar para a questão para saber que eu vou trabalhar com mapas. Então, o descritor 1 já me diz isso aqui em cima. Então, já sei que eu vou encontrar, ou vou localizar, e a movimentação de objeto em mapas. Então, eu nem precisei ler a questão ainda, mas já sei do que eu vou fazer. O que é que eu vou trabalhar, o que é que me espera, qual é o conteúdo que eu tenho que saber. Então, para isso é que serve o descritor. Entendido? Então, vamos para a questão, já sabendo que eu vou localizar e encontrar a movimentação de objetos em um mapa. O que é que diz o enunciado da questão? Diz assim: uma bordadeira quer reproduzir o molde de bordado. Ela marcou um ponto P no molde e contou os quadradinhos a partir desse ponto. Observe a ilustração abaixo. Então, essa ilustração que ele está dizendo é o mapa. Então, é esse mapa aqui que eu tenho que observar. Então, o que é que ele diz aqui ainda? A partir do ponto P, considerando-se a posição de molde no papel, a contagem de quadrinhos que a bordadeira fez é a seguinte. Então, ele quer que a gente faça esse percurso dizendo quantos quadrinhos foram avançados e em qual direção. Então, ó, justamente o que o D1 quis dizer para a gente, que era identificar a localização e a movimentação de objetos em mapas. Ok? Então, para isso é que serve o descritor. Vamos lá para a gente dizer aqui a nossa resposta, né? Então, em relação ao ponto P, que foi aonde ela colocou, ó, o início, então, o ponto P, a partir daqui é que eu vou dizer a localização e a movimentação do objeto. Então, o que foi que aconteceu depois daqui? Depois daqui, a bordadeira, né, traçou o molde do bordado, colocando esse ponto P, ó, né, uma linha que vai nesta direção. E esta direção, em relação ao ponto P, é direita, é esquerda, é para cima ou é para baixo? Então, ó, esta direção, né, a direção é a minha direita. Então, o que foi que essa linha fez? Ela andou duas casas ou 2 quadradinhos para a direita. Então, 2 quadradinhos para a direita. E chegou aqui nesse ponto. Ok? Daqui, o que foi que aconteceu? A linha andou, né? Quantas casas?
com os quadradinhos, ó, 1, 2 e 3. Andou 3 até chegar aqui. Então, andou 3 para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Então, andou 3 quadradinhos para cima. 3 quadradinhos para cima. E depois desse ponto, virou aqui, ó, nesta direção, ou seja, à direita novamente. Então, 2 quadradinhos para a direita. E chegou aqui. Finalizando a linha do bordado. A linha do bordado, a bordadeira agora traçou aqui, ó, 3 quadradinhos para baixo, até chegar aqui no ponto final. Então, recapitulando, 2 quadradinhos para a direita, 3 quadradinhos para cima, 2 quadradinhos para a direita e 3 quadradinhos para baixo. O que vai satisfazer a questão número 1 é o item A. Ok. Questão número 2. Agora o descritor, aqui que eu tomei como exemplo, é o D10. Outro exemplo do nosso simulado, que é o descritor D10, também vai ter lá uma questão do descritor D10. E o D10 diz assim, ó, num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro em função de seus valores. Então, nem precisou ler o enunciado para saber que nós vamos trabalhar aqui com valores em dinheiro, de cédulas e moedas, né? Então, para isso serve o descritor, ok? Então, vamos para o enunciado da questão. O que é que a questão 2 diz? Fernando tem no seu cofrinho 5 moedas de 5 centavos, 8 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 25 centavos. Que quantia Fernando tem no cofrinho? Então vamos pegar isso por partes. Vou pegar aqui, ó, 5 moedas de 5 centavos. Então, 5 moedas de 5 centavos, isso dá igual a 25 centavos, ok? Mais à frente ele diz que 8 moedas de 10 centavos 8 moedas de 10 centavos dá 80 centavos. E por último ele diz que 3 moedas de 25 centavos ele tem no cofrinho dele. Então 3 moedas de 25 centavos, isso vai dar 75 centavos, ok? Isso é o meu cálculo. Ok? Então, 5 moedas de 5 centavos dá 25 centavos. 8 moedas de 10 centavos dá 80 centavos. E 3 moedas de 25 centavos dá 75 centavos. Gente, alunos do 5º ano, vocês percebem que para determinadas questões a gente precisa fazer os cálculos, né? Então é isso que eu vou querer também no simulado de hoje. Algumas questões no simulado precisam do cálculo. E vocês vão ter que enviar, na hora da foto, vocês vão ter que enviar para a gente também os cálculos, porque a gente precisa saber como é que vocês estão se dando, o que é que vocês estão fazendo para obter determinadas respostas. Observe que aqui, ao fazer a questão, eu não só marquei o item certo, né? Eu ainda nem marquei o item, eu ainda estou fazendo o cálculo. Então, determinadas questões precisam do cálculo e você precisa mostrar para a gente esse cálculo, ok? Então, ainda finalizando a questão número 2, nós vamos precisar aqui fazer uma adição, somar todos os resultados, né? Ou seja, 25 centavos mais 80 centavos mais 75 centavos, isso dá R$1,80. Então, ó, como foi que foi feito isso? 5 mais 5 dá 10, ficou 0, sobe para cá o 1. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 8, 11, e 11 com 7, 18. Ficou 8, sobe 1. 1 não tem com quem somar, então baixou 1. Ou seja, o Fernando tem no cofrinho dele R$1,80, o que vai satisfazer a questão número 2, é o item B de bola. Então é isso o cálculo da questão 2, e é esse cálculo que vocês irão fazer parecido com essa questão. Tem uma questão no simulado de vocês. Então esse é o cálculo, ok? Esse é o cálculo que a gente quer ver na hora da foto do gabarito.
Lá no final eu explico melhor para vocês. Vamos para a próxima. Questão número 3, trata-se do descritor D13. O que é que o descritor D13 diz aqui, ó? Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e o princípio do valor posicional. Então, o valor posicional, o que é? Então, o valor posicional vai ser a mesma coisa do valor relativo, né? A gente já estudou. Então, mais uma vez, um conteúdo, quer dizer, um descritor que ao analisar a leitura do descritor, a gente já sabe, antes de ler a questão, do que a questão vai pedir ou vai querer. Então, qual é o conteúdo da questão? Então, antes de a gente ler o enunciado da questão, lendo o descritor, a gente já descobre qual é o conteúdo que aquela questão precisa ou quer que a gente faça, ok? Então, a questão número 3, enunciado dela diz assim: qual é o valor posicional? Justamente o que ele dizia aqui, valor posicional. Então, qual é o valor posicional do algarismo 8 no número 18.650? Então, ele quer saber qual é o valor do algarismo 8. Então, qual é o valor posicional? Eu vou marcar aqui para você que o que é o valor posicional? O valor posicional é a mesma coisa do valor relativo. Então, o valor posicional, como o próprio nome está dizendo, vai depender da posição de onde este número esteja. Se ele estiver na casa das unidades, ele vai ter um valor. Se estiver na casa das dezenas, um outro valor, centenas, um outro valor e assim por diante. Então, o número é esse aqui, ó, tá? O 8 está na casa das unidades de milhar. Então, para a gente encontrar, eu tenho uma dica aqui para você. O número é esse, 18.850. A dica é, qual é o número que eu quero? Então, eu coloco o número que eu quero e esqueço os demais. Então, qual é o número que eu quero? É o número 8. Então, está aqui o 8. Esse número à frente do 8 não interessa mais, ó, ok? Ele não interessa. Então, quais são os outros valores que aparecem aqui depois do 8? É o 6, o 5 e o 0. Eu vou trocar todos esses valores por 0. Então, eu tenho a posição que o 8 vale. Então, o 8 vale 8.000, né? Já que ele fazia parte da casa das unidades de milhar. Então, o 8 está na posição da unidade da casa de milhar. Então, ele vale 8.000. Então, o 8.000 da questão número 3, ele se encontra no item D. Ok? Mais uma questão. Agora a questão número 4, referente ao descritor D27. Então, esse D27 é só para ilustrar que o D27 ele fala sobre as informações dadas em tabelas, dadas e apresentadas em tabelas. Então, este descritor que a gente está vendo agora é o único descritor que não vai ter na aula de hoje, no simulado de hoje, mas eu mostrei logo aqui porque em outros simulados vai aparecer dados apresentados em tabelas referente ao descritor 27. Então, ó, a gente nem precisou ler a questão 4 ainda para saber que vai ter uma tabela nessa questão, ó. Ok? Então, questão número 4 diz assim: a turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças mais gostavam. Cada criança podia votar em um só tipo de filme. A tabela seguinte mostra o resultado da pesquisa com as meninas e os meninos. E aqui eu tenho os tipos de filme: aventura, comédia, desenho animado e terror, e o número de votos de meninas e meninos. Aí a pergunta sobre a questão 4 diz assim: qual o tipo de filme preferido pelos meninos? Aí aqui eu tenho os meninos. Os meninos. Qual a maior quantidade de meninos que votou aqui em um determinado filme? Ó, a maior quantidade de meninos que votou em um filme foram 10. E o filme foi um filme de aventura. Então, o que vai fazer a resposta número A ser a resposta correta para a questão? Então, aqui, gente, eu acabei de mostrar para vocês como a gente utiliza, né, os descritores. Só
exemplos de alguns descritores que nós temos na nossa tabela de descritores do quinto ano, ok? Agora eu vou pegar as questões do nosso material de hoje, que é o bem comum, né? Que vocês têm o caderno de fluência, né? Já que é matemática, hoje eu vou mostrar aqui onde encontrar a página da atividade de hoje, do simulado de hoje. Então aqui, bem aqui em cima, ó, lá em cima eu tenho aqui, ó, caderno número 2. Então aqui fica fácil a gente encontrar qual é o caderno que a gente vai estar trabalhando hoje. É o caderno número 2, página 11 e página 12. Então na página 11 eu tenho as questões de 1 até 6 e na página 12 eu tenho as questões de 7 até 11. Só que esta questão 11 a gente não vai fazer ela. Nós vamos trabalhar apenas com 10 questões de cada vez. Cada simulado nós vamos trabalhar com 10 questões, ok? Até vocês pegarem o ritmo e aí quando vocês começarem a pegar o ritmo, aí a gente vai aumentando o número de questões, ok? Então, primeiro, hoje nós vamos trabalhar com as 10 questões. Então a questão número 11, ó, a gente não vai fazer ela, tá bom? Então, só até a questão número 10. Alunos do quinto ano, se nós tivéssemos na nossa sala de aula, né, na escola, como é que seria a abordagem desse simulado? O professor iria pedir para vocês abrirem a página do livro e ia dizer, ó, página 11, página 12, vocês irão responder as questões de número 1 até a questão número 10. E vocês vão ter um determinado tempo para isso. Seria assim, se nós estivéssemos na escola, certo? E o professor não ia ler questão por questão, o professor não ia explicar questão por questão, não, né? Lembrando que os descritores, ou seja, os conteúdos dessas 10 questões aqui, são todos conteúdos já estudados, ok? Então, se já foi estudado, não precisa o professor estar explicando, certo? Mas como nós estamos em um momento diferente, certo? E ainda vocês vão pegar o ritmo, por enquanto ainda a gente vai dar algumas dicas, certo? É isso que eu vou fazer hoje, assim como o professor Gleidson fez no simulado da semana passada, certo? Então a gente vai dar algumas dicas em todas as 10 questões, mas nos próximos simulados possa ser que a gente nem precise mais fazer esse tipo de dica, né? Dar essas dicas, certo? Então, vamos lá. Vou começar aqui com a questão número 1. Na questão número 1 diz assim, a figura abaixo representa o bairro onde mora. Então, eu tenho aqui a casa, né? No caso é a casa de Paulo. E ao redor da casa de Paulo tem o hospital, o circo, o supermercado, a lanchonete, o posto de combustível. E ele diz assim, ó, para ir de sua casa até o circo, Paulo precisa. Aí diz se ele vai para frente, se ele vai para trás, se vai virar à direita, à esquerda, né? O que é. Então, qual é a dica que eu vou dar aqui para essa primeira questão? Ó, o Paulo, quando vai sair de casa, o Paulo não vai sair de frente com a casa, né? A casa tá aparecendo aqui na foto pra gente, na imagem, de frente pra gente. Só que a gente não vai sair, ou seja, o Paulo não vai sair de costa, quer dizer, de frente para casa, ele não vai andar de costa para a rua, certo? Ó, ele vai sair assim, ou seja, de frente para a imagem, mas de costa para casa. Quando você sai de casa, você sai andando de costas? Não, né? Você sai andando normal, andando passadas para frente. Então é isso que você tem que se ligar, porque se você sair assim, ó, do jeito que está aqui, você vai errar a questão, tá bom? Então você precisa sair, ó, assim. Se você sair assim, aí você tem uma grande chance de acertar. Então este vai ser o Paulo e ele vai vir caminhando por aqui, ó, até chegar aqui no circo. Aí, dependendo, né, se o que você fizer, a direção do Paulo
ele vai tomar uma direção direita ou esquerda, certo? Se você não se ligar e colocar ele assim, ó, para sair de casa, então você vai errar. Então a minha dica é: o Paulo ele vai sair andando de costas para casa até chegar aqui no círculo. Então a posição dele é uma, né? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. O supermercado, para mim, que estou aqui de frente para a tela, de frente para a imagem, ele está na minha esquerda e o hospital à minha direita. Mas se eu tiver aqui na frente da casa de Paulo, na frente da casa, ou seja, de costas para a casa do Paulo, o supermercado vai estar à minha direita e o hospital à esquerda. Então, ó, mudou a referência, vai mudar também a posição. Então, a minha dica é que você se ligue nisso daqui, ok? E a questão número 2, qual é a dica? A questão número 2 diz assim: observe as figuras representadas a seguir. Aqui eu tenho um cilindro, uma esfera, aqui eu tenho um paralelepípedo e aqui eu tenho um cone. O que é que ele diz? Qual desses objetos possui apenas um vértice? Apenas um vértice. Então eu vou só lembrar para vocês que vértices são os pontos. Então, ao saber que vértice é um ponto, você vai descobrir, né, que algumas figuras aqui não possuem nenhum ponto, nenhum vértice. Outra figura tem vários vértices e só uma figura tem um vértice. Então ele quer saber qual é esta figura na questão número 2, ok? Próxima dica agora da questão número 3. A foto abaixo é uma pirâmide base quadrada. No caso aqui é esta foto, né, de uma grande pirâmide, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O número de faces dessa pirâmide, incluindo a base, aí ó, você não pode esquecer, é incluindo a base. Então, quantas faces tem a pirâmide? Então, a minha dica: faces é o número de lados. Então, quantos lados tem a pirâmide? Aí você não pode excluir a base, não, tem que incluir a base, tem que contar com a base, ok? Essa é a dica da questão número 3. A questão número 4, ela apresenta aqui um erro de digitação do material, ok? Mas a gente vai corrigir e eu já vou deixar na descrição, quer dizer, no grupo, né? No grupo de vocês, a foto da questão número 4 corrigida, tá bom? Então não se preocupem em parar o vídeo para copiar, porque eu vou mandar a foto separadamente. Então a questão número 4 diz assim: Carlos tem na sua carteira 3 notas de R$5, 7 moedas de R$1 e 4 notas de R$2. Nessas condições ele poderá trocar essas. Aí aqui ó, o erro aparece aqui, ele diz aqui item A, cédulas e moedas por, né? Aí tá errado, porque aqui não seria o item A ainda, aqui ainda seria a continuação do enunciado, ok? Então por isso eu vou fazer a leitura aqui de baixo, ó. Nessas condições ele poderá trocar essas cédulas e moedas por item A, 2 notas de R$10, 2 notas de apenas 2 notas de R$10 no item A, 2 notas de R$10 e uma nota de R$5 no item B, 3 notas de R$20 no item C e no item D uma nota de R$10 e uma nota de R$20. Então aqui é uma coisa tão fácil, né, que a minha dica vai ser aquela dica lá do começo daquelas 4 questões que a gente fez uma parecida com essa, certo? Então a minha dica é que você faça o mesmo cálculo lá daquela questão do início, tá bom? Dê uma volta, você pode voltar o vídeo para dar uma olhada e fazer este cálculo, que esta questão número 4 é uma das questões que eu vou pedir para vocês enviarem com gabarito a foto do cálculo da questão, tá certo? Ok, então vamos para a questão número 5. Os alunos da professora Helena vão para o recreio às 16 horas e 10 minutos e podem brincar meia hora. A que horas eles devem retornar à sala de aula? Então observe que esse relógio aqui não tem no material de vocês, né? Foi eu que coloquei aqui, tá bom? Então, além desse relógio, o analógico aqui, né, com os horários, eu vou ainda melhorar esse relógio e colocar aqui por dentro as horas, né,
referente ao pós-meio-dia, né? Que seria, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 00 hora. Seria 1 hora da tarde, 13 horas, 2 horas da tarde, 14 horas, às 15 horas seria 3 horas da tarde, 16 horas às 4 horas da tarde. Então, ele diz aqui, ó, que seria às 4 horas, ou seja, 16 horas e 10 minutos. E ao redor, por fora do relógio, eu vou colocar o tempo em minutos, ok? Ó. Então, observe que de um número para o outro, ó, aumenta 5 minutos. Então, 5, 10, 15 e assim vai até chegar aqui novamente. E aqui eu vou ter o valor de 60 minutos, ou seja, que corresponde de novo, 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, a dica que eu dou para esse tipo de questão que necessita do relógio, é você desenhar o relógio, tá bom? E aí fica mais fácil. Ele diz aqui, ó, que a professora Helena dá o recreio, ou deixa os alunos sair para o recreio, às 16 horas e 10 minutos. Então, bem aqui, ó, 16 horas e 10 minutos. E aí, esses alunos, eles podem brincar por meia hora. Então, sabendo que saiu às 16h10, você vai contar aí meia hora. Meia hora, né? Metade de 1 hora. Se 1 hora é 60, meia hora é... E isso mesmo. Isso que você pensou aí. Então, esse tempo você vai acrescentar aqui. E você vai obter uma dessas respostas, ok? Então, essa é a dica da quinta questão. Questão número 6. O tempo de gestação de um hipopótamo é aproximadamente 240 dias. Quantos meses nesse período representa aproximadamente? Então, ele quer saber quantos meses 240 dias se refere, né? Quantos meses existem aqui nesse tempo de 240 dias. Então, lembrando só que um mês, você vai trabalhar com um mês valendo 30 dias, certo? E a dica que eu posso dar aqui para a sexta questão é que você vai precisar fazer uma divisão, tá bom? E essa questão 6 também é uma das questões que lá no final a gente vai querer ver o cálculo, né? O gabarito junto com o cálculo, tá bom? Então, a minha dica para a sexta questão aqui, você deve lembrar que um mês corresponde a 30 dias e que para essa questão você vai precisar resolver com uma divisão, tá certo? Então, você vai precisar fazer uma divisão. Os números estão aí, é só você pegar e fazer o cálculo. Questão número 7. Juliana e seus amigos foram fazer um passeio no zoológico. Quando o ônibus saiu, o relógio marcava o horário marcado abaixo. Então, ó, o ônibus saiu em um determinado horário, que é esse horário, ó, ok? É esse horário. O ponteiro maior representa os minutos, que aqui, ó, lá no outro relógio, eu vou colocar aqui para vocês para ficar mais fácil, ó. Lá no outro relógio que eu coloquei, que é esse, ó, o relógio está apontando aqui para os minutos. Esse ponteiro maior representa os minutos, 60 minutos, ou, né, 00, ou seja, a hora está completa. E o outro relógio aponta para o 4, ou seja, são 4 horas, né? E aí ele diz, os alunos passearam por 1 hora e 15 minutos e depois voltaram para casa. A que horas o ônibus retornou? Ó, se o ponteiro está marcando esse horário, 4 horas, o ônibus, quer dizer, os alunos passearam por 1 hora e 15 minutos, então você vai acrescentar esse tempo, 1 hora e 15 minutos, e você vai obter uma das respostas, ok? Então, a dica que eu dou novamente, trabalhar com hora, então você faz o desenho do relógio, ok? Essa é a dica para a questão número 7. Questão número 8. Carol passou em frente a uma empresa e viu a placa abaixo. Então, ela passou aqui em frente à empresa e viu assim, ó, 28 dias sem acidentes de trabalho.
Esta empresa não tem acidente de trabalho há quantas semanas? Esta é a pergunta. Então, qual é a dica que eu dou? É você lembrar que uma semana tem 7 dias. Então, você precisa saber que uma semana tem 7 dias para você encontrar aqui essa resposta. E uma outra dica ainda, né, melhor ainda do que essa, é que você vai precisar fazer uma divisão, certo? Então, tem aí valores na questão que você vai usar e encontrar o resultado da questão número 8, beleza? Questão número 9, questão de valor posicional. Então, aqui, né, a dica que eu dou aqui na questão número 9 é você lembrar lá daquela questão lá, de uma daquelas 4 lá do início, que a gente fez uma questão de valor posicional, né? Ou também valor posicional é a mesma coisa do valor relativo, ou seja, depende da posição onde o número esteja, né? No caso aqui é o número 9, né? Então, 9 ele está aqui, ó, nas dezenas. Então, o valor de 9 na dezena, quanto isso vale? Então, é um dos itens abaixo que você vai marcar e obter a resposta da questão número 9. Já a questão número 10 e última questão do nosso simulado de hoje diz assim: a rotina das aulas de matemática da turma de Liliane está descrita abaixo. Então, a rotina é o que acontece, né, nas aulas todos os dias. E no caso aqui, na nossa aula, na aula de matemática da Liliane, acontece 3 vivências descritas aqui. Então, quais são? Primeiro, a vivência de uma situação, problema, proposta pelo professor. Ou seja, é uma situação, um problema, é uma atividade, é algo que o professor passe e nessa primeira vivência dura 20 minutos. Ok? Na segunda, é uma resolução dos exercícios. Então, o professor passou uma resolução de exercício que durou 35 minutos. No número 3, a explicação da atividade de casa, que durou 5 minutos. Então, a aula se resumiu a isso. 20 minutos para uma coisa, 35 minutos para outra coisa e 5 minutos para outra coisa. O que é que ele quer na questão? No total, a aula de matemática da turma de Liliane durou quanto tempo? Então, é só você fazer o cálculo e você vai obter aí a duração de tempos em minutos. Em minutos, certo? Em minutos. Então, você vai encontrar em minutos. Então, qual é a dica que eu lhe dou? É você lembrar que 60 segundos é igual a 1 minuto e 60 minutos é igual a 1 hora. Então, a dica que eu lhe dou é você lembrar que 60 minutos é igual a 1 hora. E você vai então obter a resposta da questão número 10. Então, alunos do quinto ano, muita atenção. Tem algumas questões que parecem simples, né? Mas que no final, se você não tiver bastante atenção, você corre o risco de errar, tá bom? Então, para finalizar, nós vamos mostrar aqui o gabarito. Vai ser desta forma que vocês irão desenhar o gabarito no caderno de vocês antes de você fazer, antes de você tirar a foto para poder enviar para o seu professor. Atenção, o gabarito tem que ser assim, desta forma, ó. Aluno, aí você vai colocar o seu nome. Quinto ano, você vai dizer qual é o quinto ano, se é o quinto ano A, B, C e o D, se é pela manhã ou se é pela tarde, certo? E bem importante isso aqui, ó, simulado, de que é o simulado? Então, o simulado de hoje é de matemática e a data, né? No caso, data de hoje, dia 2/10/2020. Gente, por que isso aqui é importante? Porque a gente recebe muitas fotos, né? As fotos de todos os alunos da turma. Então, tem aluno que manda no dia, mas tem aluno que manda um pouco atrasado, manda no outro dia. Aí no outro dia já tem um outro simulado, né? De português, no caso, um exemplo. E aí a gente fica sem saber se aquela atividade, aquele simulado era de português ou se era de matemática. Qual foi o dia do simulado, certo? Então, por isso que preciso que na hora que você for fazer o gabarito, você colocar aqui bem direitinho, ó, simulado de matemática e a data, ok? Aí você coloca as questões e qual é o item que você escolheu como resposta correta, ok?
E a novidade de hoje é que algumas questões nós vamos precisar mostrar também o cálculo, tá certo? Então, qual é a questão que você vai precisar mostrar o cálculo? A questão número 4, a questão número 6, a questão número 8 e a questão número 10. Então, ó, na folha que você vai fazer o gabarito, você vai deixar um espaço ao lado, do jeito que está aqui, com os cálculos da questão número 4, questão 6, questão 8 e questão número 10. Ok? Uma dica importante: quando você for tirar a foto, é bom que você tire de cima para baixo. Então você posiciona o seu celular em cima da folha, né? Em cima, e você tira a foto pegando toda a folha. E aí a gente não vai ter problema na hora de visualizar todo o gabarito, o enunciado do gabarito, né? O cabeçalho do gabarito e aqui também o cálculo das questões, beleza? Se o seu celular foca ruim ou então tem imagem ruim, então você pode fazer com a letra maior, que vai ficar melhor da gente visualizar, tá certo? Então, gente, é isso. Agora é com vocês. Bom simulado a todos.